Olá, seja bem-vindo. Essa é a nossa gravação do webinar Carreiras em Game. Eu sou Carol Olival, sou Community Outreach Director da Full Sail University, cuido de toda a comunicação da Full Sail University com a comunidade brasileira que gosta de economia criativa e quer ficar em contato com a Full Sail University. A gente vai falar hoje, então, sobre carreiras em games. Essa é a agenda dessa nossa conversa. Quando a gente faz essa conversa ao vivo, tem sempre interação pela tela do Zoom com os quizzes. No nosso caso, como é gravado, não vamos ter essa interação. Eu sempre conto um pouquinho da Full Sail e qual a visão da Full Sail sobre o tema que a gente vai tratar. E daí a gente entra propriamente no tema do webinar. No final, para quem faz essa experiência ao vivo comigo pelo Zoom, a gente sempre faz uma brincadeira de um questionário pelo Kahoot e o vencedor do Kahoot, que é um aplicativo de perguntas e respostas, ganha um voucher da Amazon para poder trocar pelo que quiser do site da Amazon. Como essa experiência é uma experiência gravada, não vamos ter Kahoot, mas te convido a, se possível, das próximas vezes, tentar assistir ao vivo, porque a gente consegue ter mais interação do que só a gravação do conteúdo. E daí também, o pessoal que participa ao vivo tem tempo para fazer perguntas e conversar comigo diretamente. Daí a gente encerra. Para quem participa ao vivo, eu mando um certificado. Para quem assiste depois pela gravação, o certificado não é possível. Então, novamente, te estimulo a sempre que possível tentar assistir ao vivo com a gente esses webinars. Como eu falei, a gente vai contar um pouquinho sobre a Full Sail University. Essa é uma foto de uma sala de aula da Full Sail. A Full Sail fica na Flórida, nos Estados Unidos, em Orlando, no bairro de Winter Park. Fizemos 41 anos esse ano e temos quase 90 programas diferentes que a gente divide dentro dessas 8 áreas. E hoje a gente vai falar da área de games, que vocês vão ver que é uma área que tem bastante interação, não só com game, mas com as outras áreas. O propósito da nossa conversa hoje é contar com o que se pode trabalhar dentro da área de game. E aí eu sempre trago os programas que a Full Sail oferece para que vocês possam ir pensando como é que a gente pode ajudar vocês no desenvolvimento profissional de vocês. Então, esses undergraduate degrees são as graduações que a Full Sail oferece na área de games, Game Arts, Game Design, Game Development, Simulation and Visualization. A gente vai falar sobre esses temas no conteúdo de hoje. Os Graduate Degrees são os Masters. A gente tem um Master em Game Design e um Master em Mobile Gaming. E a gente tem também os Certificates, que são programas de 7 meses, que são introdutórios ao bacharelado. Nesse momento a gente tem disponíveis o Certificate in 3D Arts e o Certificate in Game Design. Então esse pode ser um caminho se você estiver imaginando começar na área dos jogos. Então vamos lá agora falar sobre o tema desse webinar, que são carreiras em game. A gente vai abordar esses 5 grandes tópicos. Por que trabalhar com jogos? Quais as áreas em que um profissional pode trabalhar dentro do mercado de jogos, quais as carreiras que são possíveis, o que a gente pode esperar do mercado em termos de inovação e por onde começar. Vamos falar então de por que trabalhar com jogos. Pessoal, o mercado de jogos digitais é um dos mercados que mais cresce no mundo. Dados de 2018, como vocês estão vendo aí, já indicaram um faturamento de 137 bilhões de dólares no mundo. Isso é mais do que o faturamento do cinema. A gente, quando pensa em entretenimento, a gente pensa muito na indústria cinematográfica, Hollywood e tal, né? Os grandes blockbusters que a gente vai assistir no cinema, mas deem uma olhada que o faturamento do mercado de jogos é bem maior do que o do mercado de cinema. E, na verdade, existem números que mostram que o mercado de jogos fatura mais do que o mercado de cinema e música juntos. Então, é um belo mercado para a gente trabalhar. Na América Latina, só o lucro do mercado de jogos eletrônicos chegou a 5 bilhões. E em 2018, estamos falando também já de 2 anos atrás, né? Agora deve estar maior ainda esse número. E o Brasil está na 13ª posição no ranking mundial no mercado de games. Alguns outros números bacanas para você que quer
trabalhar nesse mercado, ou já trabalha nesse mercado, é que em 2018 o Brasil faturou 1,5 bilhão sozinho. O Brasil é líder na América Latina. As empresas estão crescendo e faturando. Vejam que as empresas que produzem jogos digitais cresceram 164%. É crescimento pra caramba, né? Ainda mais falando de um mercado que hoje, para algumas áreas, está jogando na retranca e não no crescimento. Mais de 75 milhões de pessoas consomem games e o Brasil está no terceiro lugar no ranking mundial de jogadores de games. O Brasil é um celeiro de atletas de esportes. Então tem tudo a ver pensar em entrar nesse mercado hoje aqui no Brasil. Além do mercado de jogos digitais especificamente, a gente também quer trazer aqui esse conhecimento de que trabalhar em jogos não te limita a trabalhar, né? Trabalhar na indústria dos games não te limita a trabalhar só com jogos eletrônicos. Tem vários mercados que estão incorporando profissionais dessa área e conceitos de game, principalmente os mercados de educação, com jogos, né, o uso de jogos para educação, ampliando o engajamento dos alunos dentro de aula. O mercado da medicina está usando muito realidade virtual, realidade aumentada, treinamento, simulação de cirurgias e procedimentos. O mercado de simuladores e visualizadores. Os simuladores e os visualizadores, eles acontecem em vários mercados. Se você pensar, por exemplo, na indústria da construção, quando a gente faz plantas em realidade aumentada, ou quando você faz produtos que vão ajudar, ou tem um case muito bacana de uma empresa que vacina, da vacina em crianças, que eles têm uma história da vacina, que a criança chega, põe um óculos de realidade virtual, assine essa historinha, e aí tem todo um roteiro para quando essa criança vai tomar a vacina, para ela não sentir o impacto da vacina. Isso tudo é produto dessa área de simuladores e visualizadores que emprega também profissionais da área de jogos. E uma vastidão de oportunidades dentro do mercado de marketing, com as empresas criando seus aplicativos, os seus jogos, todas as suas interfaces com o usuário. Um conceito que só vem crescendo tanto nesses mercados como também abraçando o mercado de treinamento é o conceito da gamificação. Gamificação que se escreve com um I, não com um E. Eu vejo muitos brasileiros escrevendo gamificação. É com um I, pessoal. Esse conceito da gamificação é o uso de mecânicas de características de jogos para engajar, motivar e facilitar o aprendizado de pessoas. Então, não é montar um jogo, mas é gamificar o processo de treinamento. Isso está sendo muito usado em treinamento corporativo, novamente em escolas. A gamificação, ela faz com que o usuário queira participar, porque ela torna a participação mais divertida. Isso aumenta muito o engajamento. Por isso esse tema é tão importante e relevante nos dias de hoje e tem tudo a ver com quem trabalha no mercado de game. Quem trabalha no mercado de game está qualificado para trabalhar com gamificação, dependendo da área em que essa pessoa se especialize. Então, falamos um pouco do faturamento, de por que essa área é uma área bacana para você pensar em trabalhar, em ter algum tipo de atuação. E agora a gente vai falar um pouco mais em como essa atuação no mercado de games pode se dar. A gente divide na Full Sail a área de games nesses 6 grandes buckets, né? Nessas 6 grandes áreas: Game Art, Game Design, Game Development, Mobile Gaming, Sim and Viz, que são os simuladores e os visualizadores, e a parte de Business e Marketing. Só lembrando, quando a gente fala da Full Sail, a gente divide os nossos cursos e a gente entende que todos os nossos cursos juntos compõem o mercado da economia criativa. A gente divide nessas 8 grandes áreas. E quando a gente fala de game, existe uma permeabilidade dessas áreas todas. Então, quem trabalha com music and recording pode se especializar e criar trilhas sonoras e áudio especificamente para games. Quem trabalha com arte e design tem muita interface
com o curso de Game Art. Pode se especializar em criar personagens para games, em fazer a parte da animação dos personagens, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Game para Full Sail é um programa que une características de arte e design e de tecnologia. Porque você precisa, a gente vai olhar as carreiras agora na sequência, mas no geral, pelo menos uma visão, todos os profissionais precisam ter uma visão ampla que leva em conta arte, design e tecnologia, porque todos os jogos precisam, eles têm uma programação específica, eles têm um desenvolvimento específico, tem personagens, tem cenários, então essas habilidades elas são complementares, você se especializa numa delas, mas você precisa ter uma noção das duas. Então vamos lá olhar cada uma dessas áreas. Quando a gente fala de Game Art, a gente está falando de um profissional que tem habilidade para criação artística, é uma pessoa que vai aprender muito sobre modelagem e vai poder trabalhar com uma dessas carreiras aí do lado direito. Essas são só algumas, é lógico que existem muitas outras, mas essas são algumas possíveis para vocês irem pensando e visualizando. Então, profissionais que vão trabalhar com a elaboração de artes no geral, você pode ser um artista de games com habilidades mais genéricas, então você constrói personagens, cenários, tudo que aparece de bonito no jogo é um artista que desenha. Você pode se especializar em áreas bastante nichadas, como, por exemplo, arte 2D, que vai trabalhar mais com conceitos e ilustrações, até muitas vezes as próprias ilustrações e as artes da área de marketing para vender esse jogo, a animação em 2D, ou arte em 3D, animação em 3D, arte de interface, que é aquilo que engaja com o usuário, com a pessoa que está jogando, qual é a interface que o usuário usa no jogo. O artista mais técnico, que é o artista que desenha os personagens com habilidades técnicas específicas. Esse é um profissional que ele oscila entre o artista de jogos e o desenvolvedor. Então, ele pode ser tanto um desenvolvedor que sabe bastante de desenvolvimento e sabe um pouco de arte e consegue desenhar um personagem com bastante características técnicas, ou vice-versa. Ele pode ser um artista de game que sabe um pouco de desenvolvimento e que consegue desenhar personagens específicos mais complexos que tenham características técnicas mais avançadas. E um outro mercado que também é bacana é o mercado para os artistas de efeitos especiais, que vão só cuidar dos efeitos especiais. Então, quando um personagem dá um soco e sai aquela luz branca ou aquele efeito visual específico daquele golpe do personagem, você pode se especializar nessa área. Uma coisa que é legal comentar é que pela experiência que a gente vê que os artistas de game, eles trabalham muito mais por job do que sendo contratados pelos estúdios. Eles vêm, desenvolvem a arte do jogo e muitas vezes, depois de desenvolver a arte, eles saem, a própria equipe interna continua, os animadores e tal, mas o artista que vai fazer a concept art, ele muitas vezes trabalha por projeto e não de forma fixa dentro de um estúdio. Mas o mais importante da gente lembrar é que nesta área de game art, as habilidades elas são mais voltadas ao artístico, ao desenho, à computação gráfica, à animação dos personagens. A segunda área que eu estou trazendo aqui é a área de desenvolvimento, que é a área que tem mais a ver com programação. Então, é quem vai fazer a codificação e a programação para que os comandos do jogo funcionem. No geral, as habilidades dessa pessoa são habilidades muito mais matemáticas, de desenvolvimento. Ela também é uma pessoa que precisa saber trabalhar em equipe, mas com habilidades muito mais de número e de raciocínio lógico do que o game artist, que vai ser uma pessoa com habilidades mais artísticas e de desenho. Olhando então para esse profissional, ele pode no mercado também entrar num daqueles cursos que eu passei para vocês no comecinho, que é a construção de simuladores e visualizadores, que é uma das áreas que mais crescem, porque ela abrange a área de realidade virtual e realidade aumentada. Então, as duas, você vê que as áreas de estudo das duas são parecidas em termos de programação.
arquitetura e modelagem matemática. Então, aqui são pessoas bem focadas em números e programação. Possíveis carreiras, a própria carreira de programação, o programador da linguagem específica do jogo. Hoje a gente vê muito os estúdios usando C#, usando C++. A própria programação de redes para jogos que são online. Aqui eu tinha comentado com vocês do artista mais técnico, o technical artist. Então, volto a falar que ele pode ser tanto uma pessoa de development que aprende arte, como ele pode ser uma pessoa de arte que aprende development. E uma das carreiras que mais proporcionam a entrada das pessoas no mercado, que é a carreira de tester, em que você ganha para jogar e encontrar onde é que estão as falhas do jogo. Essa é uma das carreiras que no começo, normalmente as pessoas falam, nossa, que legal, eu vou receber para ficar jogando o tempo todo, mas é bastante puxado, porque não é que você vai jogar para se divertir e mudar de fase, você vai jogar aquela fase de novo, de novo, de novo, procurando encontrar as falhas e procurando encontrar onde existe espaço de melhoria para aquela falha. Então, aqui a gente tem as carreiras mais voltadas para programação. A próxima área que a gente vai ver é a área de game design. Essa área de game design, eu acho que é uma das áreas mais genéricas do jogo, porque é onde nasce a ideia do jogo. Então, quem faz game design tem um pouco de misto entre o artista, o desenvolvedor, e ele precisa ter muito conceito do que faz um jogo dar certo. Então, que áreas que essa pessoa precisa gostar? Prototipagem, integração em design e teoria de design. Algumas das carreiras que estão aqui do lado direito são designer de usabilidade. Então, entender se a usabilidade daquele jogo está apropriada, se ele está muito difícil, se ele está muito fácil. A mesma coisa para o level designer, que é a pessoa que vai fazer isso para cada nível do jogo. Você vai entender se o nível de dificuldade daquele nível em questão que você está avaliando, se ele tem o tanto apropriado de desafio que o usuário precisa. Existe um balanço entre o grau de dificuldade e facilidade que o usuário precisa encontrar em cada nível para que ele se sinta estimulado a continuar jogando. Se for muito fácil, ele pode se desestimular, porque é muito fácil, ele termina o jogo muito rápido. Se for muito difícil, ele também pode se desestimular, porque é muito difícil, ele já percebe que não vai conseguir passar. Então, existe um balanço e o level designer é quem cria esse balanço. O audio designer é um mix com alguém que vai trabalhar com uma pessoa de música, pode ser um músico ou não, mas é quem vai desenhar o design de áudio do jogo. Se a gente pensar os jogos que a gente joga, se a gente lembrar do Mario, cada vez que ele pega um cogumelinho, é um som diferente. Tetris, cada vez que você junta uma linha e ela vai desaparecer, é um som diferente. Não precisa necessariamente ser uma música, pode ser só um som, mas um bom design de áudio faz com que os usuários, só de ouvir o som do jogo, sem olhar para o jogo, já entender o que está acontecendo, se for um jogo que eles conhecem. Essa é uma carreira bem bacana também. Tem a pessoa que vai cuidar do áudio e tem a pessoa que vai cuidar dos efeitos especiais de som. Também é um designer. E também pode ser alguém que vem da área da música ou que é da área de design de jogos, mas aprende um pouco sobre música e áudio. O designer de narrativa, que é o escritor do jogo, a pessoa que vai contar a história de tudo o que vai acontecer. O designer da missão, que é a pessoa que tem a visão maior do jogo, de porque esse jogo existe, no sentido de qual é a missão do personagem principal, é salvar alguém, é matar todo mundo e ser o último que vai sobrar, ajudar um outro personagem a poder cumprir a tarefa dele. Então, o mission designer, ele pensa na missão completa do jogo, a missão de cada nível e a missão do próprio personagem principal, o que faz com que esse personagem morra, o que faz com que esse personagem se fortaleça, toda essa integração de ideias para que elas façam sentido. E o tester, que como eu tinha mostrado na tela anterior, o tester, ele tanto pode vir de um background de programação, como ele pode vir de um background de design. E é a mesma coisa, é a pessoa que vai testar
o jogo exaustivamente para encontrar espaços em que o jogo pode melhorar e para encontrar erros, né? Pegar erros e poder corrigir esses bugs. Então, eu acho que a área de game design é uma das áreas que mais permite possibilidades de permear o mercado. Todas as suas áreas têm interações, né? O artista, o programador e o designer interagem o tempo todo. Essas carreiras são bastante maleáveis e flexíveis. Agora, uma coisa muito legal do design é que vocês veem a quantidade de opções que o designer tem, e esses cargos geralmente são cargos realmente de contratação, como dos programadores, são cargos de contratação de cadeira fixa nos estúdios. Uma outra área, a área de mobile, que são jogos específicos para celular e que funcionam quase que de uma forma à parte dos jogos de console e jogos de internet, porque a plataforma do mobile, do celular, ela é muito específica. Esse profissional, ele quase que é um misto de programador web com game designer. Então, ele vai aprender mobile game design e development, ele tem que ser uma pessoa que gosta de programação mobile, e alguns dos cargos possíveis são programador de web, designer de aplicativos, porque um jogo no celular não é nada mais que um aplicativo, e o próprio desenvolvedor web, saber fazer os gráficos e tal, para a interface do celular especificamente. Esse é um mercado bem nichado. Bastante interessante também, porque a gente sabe que a quantidade de pessoas que têm celular é ainda maior do que a quantidade de pessoas que têm computadores ou têm consoles. E daí agora a gente vai falar da área de business e marketing, que é uma área que os estúdios precisam muito, mas que principalmente aqui no Brasil ainda existe um gap de formação, porque essa pessoa que vai trabalhar dentro da área de business e marketing, ela é uma pessoa que precisa entender de games, mas ela também precisa entender de liderança, gerenciamento, marketing, distribuição, viabilidade financeira, comunicação. É alguém de negócios, mas que tem uma especialização na área de games para poder entender como um jogo funciona. Algumas das carreiras mais relevantes para esse profissional são a área de produção, que é o cargo da pessoa que vai ter a atuação como se fosse um gerente de projeto, que vai garantir que todas as etapas estão mapeadas, estão acontecendo de acordo com o calendário. O Product Owner, que é a pessoa que dentro do estúdio vai ser a dona de um determinado jogo e vai ser a pessoa que vai ter, essa pessoa é a pessoa que mais tem a visão geral do jogo, e que vai ter o poder de vetar ou aprovar ideias, inovações, processos, calendários. Ele é a pessoa que tem a visão do jogo, é o responsável por aquele produto, por aquele jogo dentro do estúdio. O profissional de marketing, que é quem vai fazer toda a campanha de marketing, de promoção e distribuição, se vai estar em loja, se vai estar online, se vai ser gratuito, mas vai fazer faturamento através de advertising ou de skins. Essa pessoa de marketing é a pessoa que vai pensar em como o usuário vai conseguir comprar, vai conseguir ser impactado e convencido a comprar o produto. E a direção executiva, que é quem cuida da parte da viabilidade financeira do jogo. Então, desde captação de recurso para que a equipe seja contratada e o jogo possa ser desenvolvido, até os estudos de viabilidade financeira e rentabilidade que esse jogo precisa apresentar. Então, essa é uma área bastante importante, porque sem essas áreas de business e marketing, o negócio não se viabiliza e o mercado precisa desses profissionais, mas a formação desses profissionais ainda no Brasil está um pouco com um certo gap, porque a gente não tem graduações que formem profissionais de business e marketing que atuem especificamente em negócios do entretenimento com foco em jogos. Então essa é uma área bem legal também para quem quer trabalhar com games, mas não quer desenvolver, não quer ser o designer, não quer trabalhar no dia a dia ali da confecção do jogo, mas ainda quer trabalhar no mercado, quer estar inserido no mercado de jogos. Essas áreas são bem bacanas. Quero falar um pouquinho com vocês agora do que a gente pode esperar de inovação para esse mercado.
o que já está acontecendo, mas que a gente deve ver acontecer mais ainda. Trouxe alguns itens aqui para a gente ficar de olho. Então, uma grande inovação é a incorporação da realidade virtual e da realidade aumentada nos jogos. Já existem, claro, jogos que são com visão 360, que tem realidade virtual e aumentada, mas o que a gente está vendo é que cada vez mais o valor, o preço desses equipamentos de realidade virtual e aumentada tende a baixar. É claro que no Brasil isso demora, tem as taxas de importação, tem a cotação do dólar, mas o mercado internacional deve rumar para uma relevância cada vez maior da realidade virtual e aumentada. O engajamento que essas realidades mistas trazem é muito maior do que jogar só pela interface da televisão ou do celular. Então, esse é um mercado para a gente apostar muito fortemente. A Steam Machine, que combina o poder dos computadores de videogame junto com mobilidade de consoles. Então, deem uma pesquisada nessa empresa Valve, que é idealizadora dessa tecnologia e que pode trazer um super upgrade para as máquinas de quem gosta de jogar e quer continuar jogando. Um tema que trouxe aqui como inovação para a gente aqui no Brasil, ele é bastante corriqueiro, porque existem poucos estúdios sólidos de game no Brasil, e as ideias de game no mundo inteiro, elas acontecem muito no cenário dos jogos independentes. Por que a gente trouxe como inovação? Porque a gente tem visto uma tendência dos estúdios não desenvolverem internamente as novas ideias. Os estúdios costumam ir a feiras, a game jams e olhar as equipes produzindo e muitas vezes até comprar os jogos depois que eles já foram desenvolvidos de forma independente e daí franquear esse jogo através de uma marca sólida de um estúdio. Então, se você tem uma ideia bacana, um jeito legal de começar é através de game jams, montando o seu jogo. Sempre tem, ou essas game jams são patrocinadas pelos próprios estúdios que querem conhecer as ideias e os profissionais, ou você vai em game jams que são gigantescas, dessas mega feiras que acontecem no Brasil e no exterior, e aí você está lá jogando e tem olheiro dos estúdios, percebendo quem combina com o estúdio, quem tem boas ideias, que jogos são bacanas que estão sendo criados ali para poder propor contratações. O próprio Minecraft, que é uma mega franquia, né, que tem vários desdobramentos, não só para a garotada que joga, mas também versões educacionais que são usadas nas escolas, então ele virou uma ferramenta praticamente de ensino de programação, foi comprada pela Microsoft em 2014, mas começou como um jogo independente. Então, olha onde chegou hoje, e é só a gente botar a mão na massa, aprender, tem muito conteúdo online disponível para a gente poder começar a criar e aí se atirar nessas game jams e começar a produzir para ter realmente esse taste do mercado. Uma tendência que já acontece hoje e que só tende a aumentar através dos serviços de streaming é a quantidade de espectadores que os jogos têm. Hoje no Brasil, o número de crianças que assistem jogos sendo jogados via streaming já é maior do que o número de crianças que jogam. Então, isso cria um novo segmento de mercado. E o próprio Twitch, cada vez está tendo uma atuação maior dentro do mercado. O YouTube agora está seguindo essa tendência, e esse é mais um espaço de trabalho, porque você tinha antes só o jogador, né? Você tinha quem montava o jogo, vendia o jogo e quem jogava, e agora você cria toda uma audiência de espectadores em que o jogo quase que vira um filme, e isso ajuda muito também a ampliar o faturamento desse mercado dos games. Muito bem, se alguma dessas coisas aqui que vocês ouviram fez sentido e vocês não estão no mercado ainda, mas querem entrar nesse mercado, ou já estão, mas querem evoluir, algumas das ideias do que vocês podem fazer já. Primeira coisa é pesquisar, tem muito material online, acho que uma das grandes vantagens desse momento que a gente está vivendo é a quantidade de informação gratuita que a gente tem disponível online. Então pesquisa online, visita estúdio,
eu sempre recomendo, principalmente jovens que estão em momento de escolha de carreira, se você ligar para um estúdio e pedir para visitar, normalmente o departamento de RH tem um momento em que eles podem receber estudantes ou pessoas que querem conhecer um pouco mais o mercado, e aí você pode ir conversar com essas pessoas todas que trabalham nessas áreas diferentes e entender o que precisa ter de habilidade, quais são os desafios para você poder se estruturar e entrar de forma mais consciente dentro desse mercado. Converse com profissionais. Tem vários cursos rápidos online, a própria Full Sail tem um curso de Game Design que é vocacional, então ele é um nível iniciante, e ele, óbvio, está todo em inglês, mas ele é gratuito, que vocês podem fazer para poder aprender um pouco. Ele tem as engines que o mercado usa, então vocês já começam a programar dentro das engines, não custa nada, e de novo, te dá essa experiência hands-on, porque às vezes a gente acha, eu falo que jogo e entretenimento no geral é muito que nem comida. Todo mundo gosta de comer, mas pouca gente gosta de cozinhar. Jogar, assistir cinema, ouvir música, todo mundo gosta de alguma dessas coisas, mas querer ser músico, querer fazer cinema, querer fazer game é uma outra perspectiva. Então é muito importante se dar essa oportunidade de fazer um curso hands-on e perceber se realmente é aí que você vai ser feliz. Participar de game jams, né? Se arriscar, montar times, ir lá, se divertir, fazer seu jogo e entender como esse mercado funciona ali na vida real. Sempre procurar por um curso profissional. Acho que uma das grandes falhas que existem aqui no Brasil é que a gente para de estudar muito cedo, né? E esse é um conceito que a gente precisa aprender, que a gente estuda para a gente não estuda para ter o diploma, a gente estuda para adquirir o conhecimento, se capacitar e se qualificar. A gente realmente precisa mudar a atitude em relação aos estudos. Sempre estudar, sempre buscar evoluir, de preferência com um curso profissional. Manter seu networking. A indústria de games é uma indústria que é bastante volátil. Os jogos são lançados, né? Vamos fazer o jogo, o estúdio contrata um monte de gente. E daí o concorrente lançou um jogo muito parecido e, putz, acabou o dinheiro desse jogo, sai todo mundo, volta todo mundo para o mercado. Então, manter um networking é super importante para quem quer trabalhar. Networking é importante para todo mundo, mas na indústria de jogos, por conta dessa volatilidade, ele é mais importante ainda. As equipes que montam jogos é diferente de uma corporação. Você vai trabalhar para uma mega empresa internacional e tal, tem tem uma certa estabilidade. Os estúdios de jogos, no geral, eles são, por mais que eles sejam conhecidos e sejam grandes, são poucos os que são muito grandes, né? Principalmente aqui no Brasil, o horizonte dos estúdios, você vai trabalhar, se você pegar um estúdio super grande, você vai pegar um estúdio com 150, 200 profissionais. Você não vai trabalhar numa multinacional com 2.000 funcionários, 3.000 funcionários. Então, com isso, tem as suas vantagens, né? Porque são empresas muito mais dinâmicas, em que todo mundo, no geral, tem a sua autonomia, tem a sua liberdade, você consegue realmente produzir, você consegue dar suas ideias, não tem o engessamento de uma grande corporação. Por outro lado, tem essa flexibilidade e essa agilidade, né? No mercado de games, as pessoas, no geral, na época de lançamento de jogo, é muito comum trabalhar 12 horas, 15 horas por dia, direto, por 1, 2 meses. Então, tem que curtir mesmo. Por isso que é legal fazer cursos, fazer game jams, participar de feiras e ver se isso é o que você gosta, porque tem que ser aquela coisa que você faz sem olhar no relógio, pra você poder ser realmente feliz. E lembrar desse conceito de long life learning, de estudar sempre, estudar para sempre. Não achar que você vai estudar para conseguir um diploma e que daí tua vida está feita. Não está. Ainda mais nessas áreas de tecnologia, as coisas estão sempre mudando, estão sempre evoluindo. É muito importante adquirir o hábito de estudar, de se atualizar e manter esse hábito. Beleza, pessoal? Essas são as referências que foram usadas para esse conteúdo que a gente compartilhou com vocês. Se vocês quiserem receber um resumo dessa palestra, eu tenho um resumo que eu mando para todo mundo que assiste quando a gente faz
ao vivo pelo Zoom, que eu mando para todo mundo por e-mail. Se você quiser receber, me manda um e-mail que eu te mando. A gente, quando está fazendo ao vivo nesse momento, vai para o Kahoot, faz a brincadeira, faz um jogo, né, para ver quem vai ganhar o voucher de $20 e aproveita e faz uma verificação dos itens mais importantes dessa conversa através dessa atividade no Kahoot. E vou deixar aqui nesse slide para vocês o meu contato pelo Insta, pelo Face, pelo LinkedIn, o meu e-mail da Full Sail, se vocês quiserem receber o link, o e-mail com o resumo dessa palestra, o link do podcast, a gente tem uma versão de podcast também dessa palestra, e aí vocês têm meu telefone, se quiserem conversar comigo por WhatsApp, tiverem alguma dúvida, quiserem trocar uma ideia sobre o mercado de jogos, ou entender melhor como a Full Sail pode ajudar vocês a entrar nesse mercado, eu fico à disposição de vocês, e agradeço muito por vocês terem permanecido aqui até o final dessa gravação. Muitíssimo obrigada, espero encontrar com vocês em breve e que vocês possam fazer essas experiências ao vivo e trocar ideia e fazer suas perguntas na hora e participar do nosso Kahoot. Muito obrigada, sucesso para todo mundo.